Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Este é um lugar para estar na presença do nosso Deus. Este é o lugar para estar na presença do nosso Deus. Eu não disse que só é o único lugar, Eu não digo que é o único lugar, porque onde você está porque aonde você estiver, é um embaixador você será um embaixador da glória de Deus. da glória de Deus. Então, onde você está, Então, aonde você está, você se convierte em um ponto de contato da glória de Deus. você se converte em um ponto de contato da glória de Deus. Esta semana, a raiz de que escutei a palavra da semana passada através de minha esposa, Esta semana, sobre a raiz da palavra que eu escutei na semana passada da minha esposa, ela estava falando sobre os ossos secos em um vale. ela falava sobre os ossos secos do vale. E o Espírito marcou algo em meu coração. E o Espírito marcou algo em meu coração. E quero falar sobre as palavras que criam o impossível. E eu quero falar sobre as palavras que criam o impossível. Porque as palavras que estão sustentadas Porque as palavras que estão sustentadas em o Espírito de Deus, no Espírito de Deus, elas vão ocasionar, elas vão ocasionar, elas vão gerar elas vão gerar o impossível para nós. o impossível para nós. Quando Jesus disse que todo é possível para aquele que crê, Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, então todo é possível. então tudo é possível. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus chamou a Ezequiel em uma temporada muito difícil para a nação hebreia. Deus chamou Ezequiel em uma temporada muito difícil para a nação hebreia. Os hebreus haviam sido já transportados em cativeiro para a Babilônia. Os hebreus haviam sido transportados em cativeiro à Babilônia. Entretanto, Ezequiel era um homem muito dedicado ao trabalho espiritual, ao trabalho da casa de Deus. Entretanto, Ezequiel era um homem muito dedicado ao trabalho espiritual e à casa de Deus. A Bíblia fala como um sacerdote constituído para realizar sempre o louvor e o serviço a Deus. A Bíblia fala dele como um sacerdote constituído para executar o louvor e toda a obra a ele. Mas a Bíblia fala de que Ezequiel tinha muitas visões constantes. Mas a Bíblia fala que Ezequiel tinha muitas visões constantes. Quando falamos de uma visão, falamos de uma percepção, de uma observação muito precisa de lo que Deus quer para seu povo. E quando falamos de uma visão, falamos de uma observação muito precisa do que Deus quer para o seu povo. O livro de Salmos, o capítulo 137, O livro de Salmos, no capítulo 137, a partir do versículo 1 e 2, a partir do versículo 1,
vai falar sobre uma história muito dolorosa. Irá falar sobre uma história muito dolorosa, Uma situação muito triste do povo de Israel. de uma situação muito triste do povo de Israel. Dice que junto ao rio de Babilônia, Fala que junto do rio da Babilônia, allí ellos se sentavam e choravam, ali eles se assentavam e choravam, acordándose de Sión, lembrando-se de Sião, sobre los sauces en medio de ellas. sobre os salgueiros que haviam entre eles. Dice que colgaban sus arpas. E diz que penduravam as suas Mas harpas. quando vamos a la Biblia, Mas quando vamos à Bíblia, encontramos que también Ezequiel se encontró en esa misma circunstancia. vemos que também Ezequiel passou por essa mesma Pero situação. la diferencia de Ezequiel es que él tenía siempre visiones. Mas a diferença é que Ezequiel sempre tinha visões. Él siempre era transportado por el Espíritu de Dios. Ele sempre era transportado pelo Espírito de Cuando Deus. nós vamos ao livro de Ezequiel, E quando nós vamos ao livro de vamos a Ezequiel, encontrar que siempre a mano de Deus iremos ver que sempre a mão de Deus estava sobre a vida de Ezequiel. estava sobre a vida de Ezequiel. Isso é algo muito importante. E isso é algo muito importante. Agora, imaginemos lugar desolado, vale árido. Agora imaginemos um lugar desolado, um vale árido, Vale de muitos ossos secos, vale de muitos ossos secos, ossos blanqueados por el tempo. ossos que foram assolados pelo tempo. Agora veamos paisaje tão vazio. Agora olhemos uma paisagem muito vazia, Paisaje vazio que aún o viento. uma paisagem tão vazia que nem vento tinha. O vento parece arrastrar ecos de desesperança. E ele parecia trazer ecos de desesperança, Ecos de desolação. sons de desolação, Não há vida. e não havia vida, Não há esperança. não havia esperança. Solo el peso de la muerte y el abandono. Somente o peso da morte e do abandono. Ahora preguntémonos, Agora vamos nos perguntar: ¿alguna vez te has sentido así? alguma vez você já se sentiu assim? Como si tu vida no estuviese dentro de un propósito. Como se a sua vida não tivesse dentro de um propósito? O como que si tu vida se ha secado frente ao propósito. Ou como se a sua vida tivesse secado diante de um Como que si propósito? está atrapado. Como se tivesse preso. Y olhas que no hay salida. E você olhasse e não Que visse no hay saída. crecimiento. E não houvesse crescimento. No hay una esperanza. E não há esperança. Todo está fechado. E tudo está fechado. Y ves que el ciclo de la vida es una rutina diaria. E você vê que o ciclo da vida é uma rotina diária. Pecas y vuelves a pecar. Pecas e voltas ao pecado. Deshonras y vuelves a deshonrar. Você desonra e volta à desonra. Sientes que todo se ha perdido. E você sente que tudo foi perdido. Y no hay una forma de salir de eso. E não há uma forma de sair disso. Ahora, no solo esto es una historia. Agora, isso não é só uma história. Esta es una realidad. Isso é uma realidade. Una realidad que nós, los brasileños, vivimos. É uma realidade que nós brasileiros O que los vivemos. peruanos viven. Ou que os peruanos O que vivem. los latinos viven. Ou até mesmo os latinos O que vivem. todo el mundo está viviendo. E que todo mundo está Esto es vivendo. una realidad. Isso é uma realidade. Hay gente, Há pessoas, hay naciones há nações que están entrampadas que estão y presas. no ven la luz del día. E elas não veem a luz do No hay dia. esperanza. E não há esperança. Están sin propósito. E estão sem propósito. A medida nós nos encontramos em muitos vales de nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos em muitos vales em nossas vidas. Vales onde temos que aprender a lutar. Vales onde temos que aprender a lutar. E muitas das vezes não encontramos sentido de avançar. E muitas das vezes não encontramos sentido de avançar. A vezes queremos persistir, Há vezes que queremos persistir, pero não há essa força. mas não temos força. Algo se ha morido. Algo já morreu. Algo já murió. Algo já morreu. E não nos hemos dado conta. E nós não demos conta. É preciso entender É preciso entender
que mientras la situación esté complicada para cada uno de nós, que mesmo enquanto a situação esteja complicada para nós, y no ve avance, e nós não vemos avanço, existe la probabilidad existe uma probabilidade que Dios Él está actuando, que Deus está atuando, Dios está agindo, Deus está agindo, Él se ha levantado, Ele se levantou, porque eu acredito que um tempo difícil, porque eu acredito que em um tempo difícil, mas o amor de Deus Ele está em crescimento, mas o amor de Deus está em e a crescimento, glória de Deus ela está empecinada, e a glória de Deus está envolvida, em que ela quer manifestar-se, e ela quer se manifestar. solo precisa ossos secos. É só preciso de ossos secos. En este capítulo, E neste capítulo, si bien es cierto se refiere a la restauración de Israel, também se refere à restauração de Israel. esta restauración tiene que ver con la identidad de Israel, E essa restauração tinha a ver com a identidade de Israel, pero también tiene que ver con la restauración espiritual de Israel. mas também lidava com a restauração espiritual de Israel. Deus es especialista en convertir lo imposible en posible, Deus é especialista em converter o impossível em possível, siempre y cuando sempre nos reconozcamos nuestra condición que nós reconhecermos as nossas y condições clamemos al Señor por ayuda divina. e clamarmos ao Senhor pela ajuda divina. Deus no lo va a hacer todo, Deus não irá fazer tudo, Él hace su parte, Ele faz a sua parte, mas la parte que a mí me corresponde mas a parte que corresponde a mim es aquella que yo tengo que reconocer el lugar en donde yo estoy, é aquela que eu tenho que reconhecer no lugar onde eu y estiver. asimismo tengo que clamar a Deus. E assim eu tenho que clamar a Deus, La ayuda divina vendrá. e a ajuda divina virá. El versículo 1, E no versículo 1, él empieza diciendo: la mano del Señor vino sobre mí. começa falando que a mão do Senhor veio sobre mim. Es interesante. Isso é muito interessante. A mano del Señor vino sobre mí. A mão do Senhor veio sobre mim. ¿Dejarías que alguien ponga la mano sin que no te conozca? Você deixaria que alguém colocasse a mão em você sem que a conhecesse? ¿Verdad que no? Certamente que não. ¿Dejaría que alguien que você conhece ponga una mano en você? Você deixaria que alguém que você não conhece colocasse a mão sobre você? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. En varios capítulos fala sobre la mano de un Señor que viene sobre Ezequiel. E em vários capítulos fala da mão do Senhor que veio sobre Ezequiel. Isso fala mucho de amistad. E isso fala muito sobre a amizade. Isso fala mucho de a confianza. Fala muito sobre a confiança. Una amistad cultivada. Sobre uma amizade cultivada. Esto fala de una revelación. Isso fala de uma revelação. También puede indicar un grado de E compañerismo, também pode indicar um grau de un companheirismo, grado de amistad. um grau de amizade. Esto puede decir mucho de la tranquilidad, la paz que uno siente cuando alguien pone la mano sobre você. Isso pode falar muito da tranquilidade e da paz que alguém sente quando o outro coloca a mão sobre você. Entonces Ezequías dice: a mano del Señor estuvo sobre mí. Então Ezequiel disse: a mão do Senhor esteve sobre mim. Precisamos compañerismo, Precisamos de companheirismo. precisamos rendición, Precisamos de rendição. precisamos conocer, Precisamos conhecer. para que esa mano de Deus Para que essa mão de se Deus pose sobre nuestras vidas repouse sobre nossas y a vidas. través del Espíritu Santo E através do Espírito Santo seamos transportados para hacer su obra. sejamos transportados para fazer a sua obra. 1 Corintios 29:12. 1 Coríntios capítulo 29, versículo 12. Crônicas, que diría, primera de Perdão. Crônicas. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12. Riquezas y gloria Riquezas e glória ven de ti. vêm de ti. Tú dominas sobre tudo. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão Na tua mão há força há força e poder. e poder. Na tua mão Na tua mão há força há força e poder. e poder. Contigo
está o engrandecer Contigo está o engrandecer e a tudo e a tudo dar força. dar força. Então, quando vem a mão sobre você, Então, quando a mão vem sobre você, isso está indicando que Deus tuvo uma boa aceitação de você. isso está indicando que Deus teve uma boa aceitação sobre você. Mas isso não se consegue de hoje para amanhã. Mas isso você não consegue de um dia para o outro. Lembrem você o capítulo 2 do livro de Ezequiel Lembre do capítulo 2 do livro de e Ezequiel o capítulo e 3. do capítulo 3. Deus disse a Ezequiel: Lá Deus disse a Ezequiel: eu preciso falar a você. eu preciso falar a você. Eu preciso comissionar a você. Eu preciso comissionar você. Pero eu preciso que você salga deste lugar Mas eu preciso que você saia deste lugar e vá a um e lugar vá a outro lugar de tranquilidade. de tranquilidade. E aí te vou a falar. E é aí que eu irei falar. Deus quer liberar o poder sobre nós. Deus quer liberar poder sobre nós. Deus quer liberar a unção sobre nós. Deus quer liberar unção sobre nós. Para Ele não é problema. Isso para Ele não é problema. Ele está buscando um companheirismo. Ele está buscando companheirismo. Ele está buscando um coadjudador. Ele está buscando um coajudador. Ele diz: eu não lo puedo fazer só. Ele diz: eu não posso fazer tudo só. Eu preciso fazê-lo contigo. Eu preciso fazer contigo. Pero para fazê-lo, Mas para fazer isso, eu preciso que te apartes. eu preciso que você Te apartes se afaste a um lugar. a um lugar. E allí E ali eu te mostrarei. eu te mostrarei. Te hablarei. Eu falei contigo E direi tudo o que tenhas que e fazer. te direi tudo o que você tem que fazer. Quem fala palavras alinhadas à palavra de Deus, Quem fala palavras alinhadas à palavra de Deus, isso vai funcionar. isso irá funcionar. Isso vai ocasionar que você se mude a uma boa estação. Isso vai fazer com que você passe para uma boa estação, A la estação de um mover do Espírito Santo. para a estação do mover do Espírito Santo. Pero o Espírito Santo, Ele está chamando. Mas o Espírito Santo está chamando. Ele, antes de dar-lhe poder, Ele, antes de lhe dar o poder, Ele precisa ser seu companheiro. ele precisa ser o seu companheiro. Ele precisa ser seu amigo. Ele precisa ser o seu amigo. Ele precisa estar com você tempos a solas. Ele precisa estar com você em tempos sozinhos. Então, quem fala palavras Então, quem fala palavras alinhadas alinhadas a la palavra de Deus, à palavra de Deus, vai funcionar. isso vai funcionar. Agora diz: em el Espírito do Senhor. Agora também diz: no Espírito do Senhor. João é apóstolo. O apóstolo João, Ele também fala que em el Espírito do Senhor foi transportado. ele também fala que foi transportado no Espírito do Senhor. Pero ele diz: eu estuve Mas ele disse: eu estive em el dia do Senhor no dia do Senhor e estuve en el Espírito. e estive em espírito. Ele estuvo en el dia do Senhor Ele esteve no dia do Senhor y entonces por consecuencia estuvo en el momento del Espíritu. e por consequência ele esteve no momento do Espírito. Quando falamos do dia do Senhor, Quando falamos do dia do Senhor, esse é o dia que a Ele lhe corresponde. é o dia que corresponde a Ele.
Ya no le corresponde a ninguém de tua família. já não corresponde mais a ninguém da tua família. Ya no corresponde ni al vecino. Nem corresponde ao seu vizinho, Ya no corresponde ni a redes sociais. nem a ninguém das suas redes sociais. Corresponde só ao Senhor. Somente corresponde ao Senhor. Porque quando você entra a esse quarto Porque quando você entra neste quarto e buscas los secretos de e Deus, busca o secreto de Deus, entonces Él te recompensará en público. então Ele te recompensará em público. Él hará las cosas en Ele você. fará coisas em você. Aleluya. Aleluia. El Espíritu Santo es esa parte del Dios Trino. O Espírito Santo é parte da Trindade de Deus. Está supremamente activo. Ele está supremamente ativo. Él está en esta etapa de nuestra vida. Ele está nessa etapa da nossa vida. Él es parte de nuestra E historia. Ele faz parte da nossa história. El Espíritu Santo, Él ha venido. O Espírito Santo já veio. Él vino para quedarse en la iglesia. E Ele veio para ficar na igreja. Él vino para motivar a la Ele iglesia. veio para motivar a igreja. Él vino para darle la fuerza a la E iglesia. veio para dar força à Él igreja. vino para guiar a la iglesia. Ele veio para guiar a igreja. Entonces, si tenemos todos esos recursos de parte del Espíritu Santo, Então temos todos os recursos por parte do Espírito entonces Santo. solo tenemos que coger de Él. Então somente temos que correr com Ele. Tenemos que beber de Temos Él. que beber dele. Cuando Él está, todo es bueno. Quando Ele está, tudo vai bem. Si Él no está, E se Ele não estiver, solo hay osos secos. somente haverão ossos secos. Él es la persona más activa. Ele é a pessoa mais ativa. Él está disponible las 24 horas. Ele está disponível às 24 horas. Y Él se dispone para cada uno de nosotros. E Ele está disponível para cada de nós. Juan dice que Él es nuestro ayudador. João fala dele como nosso ajudador, Él es nuestro consolador. como nosso consolador. Entonces, cuando Ezequías dice, eu fui transportado en el Espíritu, Então, quando Ezequiel disse que foi transportado em espírito, y él afirma que el Espíritu del Señor, e ele afirma que o Espírito do Senhor, Él está diciendo, ele está dizendo, el Espíritu, o Espírito, Él se ha convertido ele se converteu en ese paracleto, nesse paráclito, en que eu voy caminando onde eu vou caminhando y Él va conmigo. e Ele vai comigo. Y si eu preciso ayuda, E se eu precisar de ajuda, entonces Él también va conmigo. então Ele também irá Y comigo. los dos E nós dois hacemos que a carga sea leve. fazemos com que a carga se torne leve. En su presencia hay dones, hay ministerios. Na sua presença há dons, há ministérios. Ahora dice o vale. Agora também diz a palavra que o vale. Esto parece referirse a un lugar de matanza. Parece se referir a um lugar de matança. El profeta Jeremías E o profeta Jeremias habla en el capítulo 7, el 32, fala no capítulo 7, versículo 32, acerca de un vale de la matanza. sobre o vale da matança, Es un lugar de muerte, onde era um lugar de morte. pero también podemos decir Mas também podemos dizer que ese que vale esse vale es donde se dio muerte, é onde se deu morte, donde no hay esperanza, onde não havia esperança, donde se perdió el respeto, aonde se perdeu o respeito, donde ya no hay la confianza, já onde não havia mais la confiança, honra terminó, e a honra havia terminado, la lealtad ya fue e a lealdade retirada, já foi em retirada, donde todo es imposible. aonde tudo era impossível. Solo un milagro de Dios podía hacer que esos osos pudieran vivir. Somente um milagre de Deus poderia fazer com que esses ossos voltassem a viver. La pregunta sería, ¿cuál es tu vale? A pergunta seria: qual é o seu vale? Porque hay osos que están secos allí. Porque existem ossos que estão secos. Hay muerte, Há morte, hay desesperanza. há desesperança.
Quem sabe já ninguém confia em ti. Quem sabe ninguém mais confia em ti. E já perdiste a confiança. Você já perdeu a confiança. E ves que todo é impossível. E você fala que tudo é impossível. Então precisas de milagre de Deus. Então você precisa de um milagre de Deus. Que está morto em tua vida? O que está morto em tua vida? Há casamentos que estão prontos a fenecer. Há casamentos que estão a ponto de morrer. Há relacionamentos que estão a ponto de quebrar. Há relacionamentos que estão em ponto de serem quebrados. Há confianças que estão a ponto de ser quebradas. Há confianças que estão em ponto de serem quebradas. Qual é tu vale? Qual é o seu vale? Te rehusas a entender que há vale em ti? Você recusa a crer que há um vale em você? Pensas que não tudo vai bem? Você pensa que tudo vai bem? Mas há vale ali. Mas há um vale. Há ossos secos ali. Há ossos secos ali. Já não há vida. Já não há mais vida. Já não há oração. Já não há mais oração. Já não mais sientes a presença de Deus. E você já não sente mais a presença de Deus. Já não há esse llanto dentro da presença de Deus. Já não há mais esse pranto diante da presença de Deus. Há chamado que Deus fez em tua vida. Há um chamado que Deus já fez para a sua vida. Já se colocou como esses ossos blancos secos. Você já se tornou como esses ossos brancos secos. Precisas então milagre de avivamento. E então você precisa do milagre do avivamento. Filho do homem. Filho do homem. ¿Acaso poderão revivir estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? Isto é desafio para acreditar. Esse é um desafio para acreditar. Para mudar de posição. E para mudar de posição. Para mudar de falar. Para mudar a sua fala. Porque muitas das vezes nós só nos quejamos. Porque muitas vezes nós apenas nos queixamos. As circunstâncias das vidas e andamos por esta vida queixando-nos. Sobre as circunstâncias da vida nos andamos queixando-nos. Alguém diz, por que a mim? Alguém diz, por que acontece isso comigo? É se eu sou bom. Eu sou bom. Mentira. Mentira. Só Deus é bom. Somente Deus é bom. Porque a mim se eu vou à igreja? Por que comigo se eu vou à igreja? Porque a mim se eu sou um bom desmador? Por que comigo se eu sou um bom dizimista? Eu não fiz mal a ninguém. Eu não fiz mal a ninguém. Não se trata disso. Não se trata disso. Então, primeiramente, temos que reconhecer nossa condição. A nossa condição. É o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você tem que aprender a reconhecer. Você tem que aprender a reconhecer sua situação. A sua situação. Tem que aprender a reconhecer teu vale. Você tem que aprender a reconhecer o seu vale. Como tu estás? Como você está? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Mas eres tu quem se deve responder. Mas isso deve se responder. E como tu queres estar? E como você quer estar? Porque uma coisa é como eu estou. Porque uma coisa é como eu estou. E como eu quero estar. E outra é como eu quero estar. Em segundo lugar, tomar decisões. É preciso tomar decisões. Aunque tenham que doler. Ainda que tenham que doer. Aunque sejam incômodas. Ainda que sejam incômodas. Pero sabemos que precisamos da intervenção de Deus. Mas sabemos que precisamos da intervenção de Deus. Mas Deus está esperando tua determinação. Mas Deus está esperando a sua determinação. Hasta quando Deus vai seguir falando-te? Até quando Deus vai seguir falando Deus contigo? te sigue falando a ti. Deus segue falando contigo. Hasta quando vas a obedecer? Até quando você não obedecerá?
profetiza. Profetiza. Y a estos osos díceles, E a estes ossos, dize-lhes: osos secos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 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 Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Eis que farei entrar o Espírito o Espírito em em vós vós e vivereis. e vivereis. Quando falamos de profetizar, Quando falamos sobre profetizar, é o ato de transmitir mensagem de Deus. é a ação de transmitir uma mensagem de Deus. É dom de Deus. É um dom de Deus, que Deus dá para a edificação da igreja. que Deus dá para a edificação da igreja. Agora temos que entender Agora temos que entender que para que a palavra cobre vida, que para que a palavra tome vida, temos que acreditar e falá-la. temos que acreditar e falá-la. João 6:63. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito As palavras que eu vos tenho dito são Espírito são Espírito e são vida. e são vida. Vamos a 2 Pedro 2 Pedro, 1:19. capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então temos a palavra de Deus, Então temos a palavra de Deus, que é uma palavra profética mais segura. que é a palavra de Deus, a palavra profética mais segura. Levante sua Bíblia, Levante a sua Bíblia, levante seus celulares, levante o seu celular, seus tablets. seu tablet. É a profecia mais segura. Ela é a profecia mais segura. Agora, a palavra de Deus Agora, a palavra de Deus diz o Salmo 119, 89: diz no Salmo 119, versículo 89: para sempre, oh Senhor, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra está afirmada a tua palavra no céu. no céu. É inamovível a palavra. A palavra é infalível. Faça-se a estrela menor, Torne-se a lua, faça-se a estrela maior, faça-se o sol. e se fez. E foi feito. Deus não tem necessidade Deus não tem necessidade de sair todas as manhãs de sair todas as manhãs e dizer: Luna, e dizer: lua, por favor, alinha-te. por favor, se alinhe. Sol, Sol, por favor, por favor, quente o necessário. esquente o necessário. Não, não, não. Não, não. Deus só falou. Deus somente falou. E hasta agora existe o sol e a luna. E até agora existem o sol e a lua. Não precisam de alinhar-se. Eles não precisam se alinhar, Porque a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela está afirmada em los céus. ela está firmada no céu. A tua fidelidade A tua fidelidade
extiéndese de geração em geração. Estende-se de geração em geração. Pude haber passado muitos anos. Podem ter passado muitos anos. Pudo haber passado muitas gerações. Podem ter passado muitas gerações. Mas a palavra sigue firme ali. Mas a palavra seguirá firme. Então, Isaías, o profeta Isaías, Então o profeta Isaías, o capítulo 55, no capítulo 55 o versículo 11, e versículo 11, diz: assim será minha palavra. diz: assim será a palavra. Oh, assim será minha palavra. Assim será a minha palavra. Que sai de minha boca. A palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia. não voltará para mim vazia, Mas fará o que me apraz. mas fará o que me apraz E prosperará naquilo e prosperará naquilo para que o designei. para que a designei. E Romanos diz. E Romanos está O escrito, apóstolo Pablo diz. o apóstolo Paulo diz, Capítulo 10. no capítulo 10 O versículo 8. e versículo 8, 10. do 8 ao 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, a palavra ela não está no reino físico. Agora a palavra, ela não fica no reino físico. Ela está no reino espiritual. Ela está no reino espiritual. Ela se move em o espírito. Ela se move no espírito. Ela é espiritual. Ela é espiritual. Então precisamos lançá-la Então precisamos lançá-la em el espírito. no espírito. Eu disse sempre Eu sempre digo que as palavras elas se construem. que as palavras, elas se constroem. Elas vão construindo. Elas vão sendo E construídas. quando chegam a seu lugar, E quando elas chegam a seu lugar, seu lugar, elas retornam, elas retornam trazendo fruto trazendo fruto, para o qual você o enviou. para o qual você a enviou. Porque é muito importante sua fala. Mas é muito importante a sua fala. Porque quando fala besteiras, Porque quando você fala besteiras, é o mundo no espiritual. mundo espiritual, Ela também escuta, ela também será escutada. ela também leva E ela também será levada. e vai trazer fruto E também. também irá trazer fruto. Um profeta Um profeta é um vidente do Senhor. é Vidente. guiado pelo Senhor. Ele vê coisas em um espírito. Ele vê coisas pelo Espírito. Ele vê mais allá. Ele vê mais adiante. A palavra profética A palavra profética não é algo do passado. não é algo do passado. De hecho, hoje necessitamos. Não é algo só dos atos. Hoje necessitamos. De fato, necessitamos hoje. A palavra profética, ela nos edifica. A palavra profética nos edifica. Ela nos prospera. Ela nos prospera Ela nos perfecciona. e ela nos aperfeiçoa. Romanos 8:37. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por Somos- meio daquele que nos amou. somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é sua fala durante o dia? Como é a sua fala durante o dia? Que você precisa? Do que você precisa? Qual é sua situação? Qual a sua situação? Você quer uma situação melhor? Você quer uma situação melhor? Porque pode ser que esteja em o vale de los ossos secos. Porque possa ser que você esteja num vale de ossos secos. Mas precisa Mas você precisa profetizar. profetizar. Ah, pero eu não sou profeta.
profeta. Ah, mas eu não sou profeta, pastor. Mas a palavra é uma profecia. Mas a palavra é uma profecia. E quando você toma a E palavra quando você pega a palavra e acredita em seu coração, e acredita em seu coração, quer dizer que o Espírito Santo, isso quer dizer que o Espírito Santo, ele saca de seu coração ele tira do seu coração e lo leva através do Espírito, e leva por meio do Espírito através do trono da graça. até o trono da graça. E então seu Pai, Então o Pai, ele se encarga de dar a resposta. ele se encarregará da resposta. E o Espírito Santo, E o Espírito Santo, ele toma a resposta ele pega a resposta e chega ante e você chega até você com a resposta. com a resposta. Então, mas somos vencedores Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Filipenses diz, portanto, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, Filipenses diz, portanto, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele é tua riqueza. Ele é a sua riqueza. Você tem riqueza e não se ha dado conta. Você tem riquezas e ainda não se deu conta. Eu termino com esta história. E eu terminarei com essa história. Incidente que vendia jornal. Um acontecimento que veio Uma pessoa a uma pessoa indecente. indecente, A rua que um transeunte da rua, indigente que vendia jornal. que vendia jornal na rua. A gente do bairro As pessoas do bairro conheciam a este rapaz. conheciam este rapaz. Todas as manhãs ele saía para ir a trazer o jornal. E todas as manhãs ele saía e trazia o E jornal. por todas as ruas ele levava o jornal. E por toda a rua ele levava os jornais. Já uma voz forte. E houve uma voz forte. Há uma voz forte. Ele. Há uma voz forte. Ele tinha uma voz forte. E vendia o jornal. E ele vendia jornal. Quando passaram 25 anos, Passaram-se 25 anos. e um dia a gente E um dia as pessoas sentiram sua ausência. sentiram a sua falta. Os vizinhos Os vizinhos foram à sua casa. foram até a sua casa. Mas era uma casa de um indigente. Mas era a casa de um indigente. Plásticos, Havia plásticos cartões. e retratos. É uma condição muito ruim. E era uma condição muito ruim. Pero encontraram a ele morto. Mas o encontraram morto. E um cinto, E o seu cinto, ele tinha um bolso. no seu cinto havia um bolso. E quando descobriram no bolso, haviam $25,000. E quando abriram o seu bolso, lá havia $25.000. A gente disse, rapaz, por que ele não fez uma vida muito tranquila? E as pessoas se questionavam por que ele não viveu uma vida tão tranquila. Por que guardou tanto dinheiro? Por que ele guardou tanto dinheiro. E viveu miseravelmente. E ele viveu de forma miserável. Provavelmente vai morrer você. Provavelmente um dia você morrerá. E não te has dado conta que você tem uma riqueza. E você ainda não se deu conta de que tem uma riqueza.
E ainda você não está utilizando essa riqueza. E você ainda não está utilizando dessa riqueza. O justo O justo por la fé vivirá. viverá pela fé. A fé es tua riqueza. A fé é a sua riqueza. No vivas como mendigo. Não vivas como um mendigo. Vive como aquele que te chamou Viva como aquele que te chamou para disfrutar de las riquezas aquí en la terra. para desfrutar de suas riquezas aqui na terra. Deus quer Deus quer que você viva que você viva una previa uma prévia de lo que vai acontecer en el céu. do que irá acontecer no céu. Deus quer que viva como um céu Deus quer que você viva como no céu, aqui na terra. aqui na terra. Porque só é uma prévia. Porque isso aqui é apenas uma prévia. Mas chegará esse momento Mas chegará um momento que será uma continuação onde haverá a continuação de tudo o que você praticou aqui de tudo que você praticou aqui e de tudo o que você amou, e de tudo que você amou, de tudo o que você recebeu como uma ensinança. de tudo que você recebeu como ensino. Toda dádiva e todo dom perfeito Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto do céu, vem do alto do do céu, Pai, do é o Pai, Pai das luzes, do Pai das luzes. Se Deus é conosco, Se Deus é por nós, quem contra nós? quem será contra nós? Ao terminar o serviço, Ao terminar o serviço, quando você salga quando por a você porta, sair por ali pela porta, detenga-se ante a porta fique diante da porta e olhe ali, e veja que ali em cima ora aquele fala assim: ora aquele que é poderoso que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme a seu poder conforme o seu poder que opera em nós. que opera em nós.